Olá, seja bem-vindo ao Garbin Talks. Eu sou o Gabriel e hoje eu recebo aqui Léo Junqueira. Muito obrigado, Léo, pela presença. Eu que agradeço, Gabriel. Oh, que maravilha. Muito bom ter você aqui. Obrigado. Né, contando um pouquinho da área da arquitetura, né, que claramente aí a gente tiver algum dos seus projetos, é impressionante a coisa. Mas vamos começar do começo? Bora. Então, beleza. Conta um pouquinho para quem está em casa, quem que é o Léo? Falar da gente é sempre meio difícil, né? Complicado, mas, enfim, a gente é o que é e a gente tem uma história toda por aí. E só para você entender minha trajetória, né? Enfim, nasci, cresci em Higienópolis, bairro classe média de São Paulo, para você entender o universo, porque a gente é um pouco, ou completamente, né, filho desse universo Com certeza. paulista que a gente... Eu sou cria de Perdizes, então super Você está entendendo o que eu estou falando? E assim... Eu não tenho na família ninguém que foi ligado à arquitetura. Então eu nunca tive referência, mas aí outro dia eu estava fazendo uma reflexão sobre isso e o bairro de Higienópolis me fez olhar para a arquitetura. Engraçado, né? Olha só! Assim, eu demorei para perceber isso, que é um grande acaso. Meu pai resolveu comprar um apartamento lá, enfim, aí, por razões eu estudei lá a vida toda, mas é o bairro em São Paulo que tem o maior conjunto de arquitetura brasileira da década de 50 até a década de 70, que são os melhores projetos de arquitetura residencial que eu entendo até hoje como arquiteto no Brasil. Que legal! E aí acho que o meu olhar abriu um pouquinho para isso, entendeu? Aí que veio essa curiosidade. Nossa, e é impressionante. Agora que você estava falando, eu estava refletindo, lembrando dos lugares no Higienópolis, né? Você começa desde ali da Pacaembu, o próprio Pacaembu, né? Aquela estrutura que era um Ribeirão das Pacas, né? Você sabia? Não, tem não um sabia. rio que passa ali. Ah, é? Embaixo do estádio? Embaixo da Avenida Pacaembu ali. Olha, que Ribeirão. legal. Que assim, legal. tem uma história. Depois eu fui pesquisar, estudar um pouco do bairro. Isso é engraçado que isso me direcionou o meu olhar através do lugar que eu fui criado. Onde é que você está ali? Hoje eu posso falar isso. Até pouco tempo atrás eu não tinha essa percepção. Não, é surreal, né? Agora eu tô visualizando o bairro. Você tem o Minhocão, que tem a sua arquitetura ali, né? Você tem, logo na sequência, ali embaixo, tem o Memorial da América Latina, que tem outra referência, né, completamente diferente. Microcosmos, né? Dentro daquilo. Olha. E a história de Higienópolis, na verdade, só para falar rapidinho do bairro, ela foi um escape de uma determinada classe social alta em São Paulo, os cafeicultores, quando o centro da cidade já estava tomado, ocupado, no sentido era muito... Tinha muita gente também. Exatamente, eles já queriam, estava muito denso, eles já queriam um outro lugar. E aí tem a história do Martinho Bouchard, que fez o desenvolvimento daquela gleba, daquela área, o Dona Veridiana, enfim, curiosidades históricas que a gente vai atrás. E se criou esse bairro, na verdade, como palacetes. Eram pequenas chácaras, com aqueles palacetes, aquela coisa clássica, enfim. E aquilo, por estar próximo do centro, aquela evolução foi muito rápida. Aí dos palacetes passamos às arquiteturas, aí teve a crise de 29, as famílias foram quebrando, e aquilo foi mudando de mão, enfim, a história passou por Higienópolis. Que legal! Então, e como eu estava ali, muita coisa, uma parte disso já nos anos 70, 80, eu assisti. E aí você me perguntar, como é que você vai fazer arquitetura? Cara, eu nasci no meio daquilo, então o olhar é aquilo, né, de uma boa arquitetura, de uma boa qualidade de arquitetura. Nossa, então, que legal. E é impressionante, né? Como a nossa infância, essas coisas que não estão diretamente ligadas ao que você vai fazer. Não, mas elas deixam uma marca profunda na gente. Ele demora para perceber isso. Por quê? Eu não tenho histórico de arquitetos na família. Mas por quê? Eu sempre soube que eu queria isso. Que animal, muito assim, legal. E isso é um detalhe, né? Porque quando a gente para pensar, vendo os seus projetos, dá para ver que tem mais do que técnica ali. Você tem coração, tem delicadeza. Tem o seu olhar. Senão você vira uma máquina de projetar. Daqui a pouquinho temos aí a inteligência artificial brigando com a gente, né? Então, se você não tiver alma dentro do que você faz... Isso é uma coisa que a inteligência artificial não vai conseguir reproduzir. Não vai conseguir reproduzir. E até essas sutilezas, né? Porque você vê, detalhe de como vai ser o armário por uma necessidade específica. Aí você fala, opa, peraí, quando a gente pega a gente trabalha com muitos projetos. É isso. A gente sente, a gente fala, opa, peraí, que aqui tem uma coisa diferente. É um nível de critério
em cima não só dos produtos que vai escolher, porque isso talvez seja a parte mais fácil até. Porque né? tá ali. Você tem as opções, a gente vai, obviamente, o que é mais adequado para a necessidade de cada cliente. Mas, assim, principalmente nas coisas que são customizadas, né? O tipo de móvel, como é feito o móvel, como é o puxador, como vai ser... A sensação tátil, visual, é isso. Muito um legal. conjunto. A arquitetura, basicamente, é também isso. Né? É Sim. luz e sombra, é o tátil, é circulação. Enfim, são N fatores que você tem que levar em consideração na hora de se olhar e olhar para o próximo, né? E olhar o que você vai fazer Com certeza. quando você é contratado, né, por um cliente, uma família, para realizar um sonho. Eu não gosto da palavra sonho, mas enfim, para criar o ambiente desta família. Então é muito curioso isso. Eu concordo totalmente contigo. E eu até gosto de usar, você falou que você não gosta de usar a palavra sonho, eu até gosto. Porque não no sentido mais ativo da palavra, mas naquela coisa que sempre teve no subconsciente, sabe? Desde que você era adolescente, fala, como vai ser minha casa? Pô, se eu tivesse isso aqui, minha casa seria assim. É uma coisa que sempre vai... o desejo, rodando. Né? Porque sonho talvez, é uma coisa talvez podemos usar essa inatingível. palavra também. Eu acho que o desejo ela imove o mundo, né? Total. Né? E como que foi isso? Porque essa entrada na arquitetura e a movimentação para ir para a arquitetura residencial e a arquitetura, digamos, uma arquitetura mais sofisticada. Né? Como é que faz esse movimento para você? Cara, aí entra um pouco o imponderável. Não foi calculado. De novo, na Higienópolis, você tem ali a Universidade de Mackenzie, que foi onde eu sempre quis fazer meu curso. Mas por essas razões, a vida é engraçada, né? Eu passei na USP. Olha que legal. Aí, né, entre Mackenzie e USP, falei, não, eu vou para a USP. Então tá. E aí lá, tive contato com grandes expoentes da arquitetura. Paulo Mendes da Rocha foi meu professor, o Sigbert Zanettini, que é um máximo de estrutura metálica. Enfim, Cláudio Tosi, quem que você puder imaginar dos anos 80, você está ali sentado, conversando com as pessoas. Então, aquele universo te deixa meio, né, boca aberta. Você pode ser qualquer coisa. Então, essas possibilidades, elas são tão grandes que elas assustam um pouquinho. Total. Né? Puta, daqui eu posso tudo. Estou sentando com o Paulo Mendes, daqui a pouco eu vou conversar com o Zanettini, daqui a pouco com o Cláudio Tosi, enfim. Aí você fica naquele negócio. E por uma questão de contato, de conhecimento, estava na hora de fazer estágio, enfim, de começar a olhar mais sério para a carreira, aí está no terceiro ano. Eu tinha um conhecido em comum que tinha uma pessoa que trabalhava no escritório de interiores. Eu fui fazer um estágio lá, cara. E falei, pô, olha que interessante isso aqui. Na época ainda era uma coisa um pouco mambembe, vamos dizer assim, né? Não era uma coisa estruturada. A parte vamos falar de interiores, não estou falando da arquitetura ainda do residencial, mas a parte de interiores, que hoje é um foco grande do escritório, ela não era profissional no sentido que a gente conhece hoje. Você tinha as senhoras de sociedade, que tinham, teoricamente, bom gosto, que ajudavam uma outra, e aquilo não existia ainda a técnica do negócio. Né? Era muito coração, muita emoção, né? Mais relações interpessoais. Sim. E eu entendi que ali tinha alguma coisa que podia melhorar. Que legal. Né? Falei, peraí. E aí disso eu comecei a entender como a coisa poderia ser mais assertiva, com menos retrabalho nos processos internos. E aí você vai levando aquilo que você vai vendo na sua faculdade, colocando, ele era muito jovem, tinha, sei lá, 19 anos, 20 anos, entendendo aquilo, você é uma esponja, você vai capturando informação, conhecendo as pessoas, conhecendo o universo, e aquilo vai te formando. Então, dali eu acho que eu peguei essa vertente do residencial, que depois eu expandi, lógico, aí você vai para a arquitetura, você vai para um monte de outras coisas. Mas foi ali aquele pequeno, a primeira virada de curso da minha vida. Que legal. Não, isso que você falou tem todo sentido, né? Porque a gente olha em várias áreas, né? O nível de profissionalização que ela teve que ir tendo e saindo do pessoal. Exato, tirar essa coisa do pessoal e profissionalizar
a relação de trabalho. E na arquitetura ainda se teve um advento adicional, né? Que você foi sair do papel para ir para o computador. Então, e foi bem na minha formação, na década de 80. Onde você saiu da prancheta e você foi para a tela do computador. Isso. Era ainda DOS. Não vou nem falar aqui, acho que... Enfim, não vamos comentar esse assunto. Não, eu peguei DOS também. Né? Então, assim, foi esse começo do digital. E daí o negócio foi num grau que hoje a gente tem realidade virtual que você não sabe distinguir o que é um 3D de uma fotografia. Isso é verdade. Por bem e por mal. Eu sinto muito a falta, às vezes, né? Quando a gente olha... É óbvio que o render, o 3D, ele ajuda muito. Ajuda muito a você tomar decisão quando você é cliente. Exatamente. Pra você falar, poxa, aqui eu não vou me localizar bem, aqui eu gostei, aqui eu não gostei, etc. Eu vejo como uma ferramenta de comunicação com o cliente. Sim. Para mim é perfeito isso. Não, para mim também. Isso para mim está perfeito. Mas eu sinto um pouco ainda a falta do contato humano, às vezes, sabe? Por exemplo, de você ter o projeto fotografado, bem fotografado, porque muitas vezes a gente tem um projeto, o 3D é tão bom, que às vezes você tem uma publicação de um projeto inteiro só em 3D. Então, isso é um negócio que às vezes eu sinto um pouquinho de... Porque a arquitetura, ela é natureza. Então você precisa do real para aquilo acontecer. Você precisa da luz, você precisa da sombra, você precisa da textura. Por mais que os nossos programas hoje sejam hiperrealistas, às vezes fica tão hiperrealista que começa a soar que tinha alguma coisa estranha ali. É muito perfeito demais, é o ambiente perfeito. Você fala, opa, peraí, não é bem isso, né? Um pouquinho de sujeira, um pouquinho de... Faz parte da vida. A vida não é tão ascética, né? Então as imagens também não podem ser. E você não pode projetar em 3D. Quer dizer, aquela realidade, você esbarra na técnica, né? Você esbarra na física. E aí é uma discussão que vai longe, enfim, acho que o tempo vai se encarregar de dar uma resposta para isso. Talvez seja uma daquelas discussões que nunca vai ter um fim. Não vai, porque ela vai mudar. Ela vai mudar de... Isso. Como sempre. E como é que foi ficar, assim, passar por essas etapas, né? Porque isso muda estrutura, desde a estrutura de empresa, muda ter que se adaptar e fazer curso e se atualizar para uma série de coisas. Durante todo esse período, você continuar conseguir manter a sua estrutura, seu nome, sua rede de clientes, se manter no alto, passando por todos esses percalços durante esse período. Vamos lá. Eu acho que a palavra é escolha. Uma hora eu tive que sair da prancheta, ou sair da tela de projeto, no sentido de pegar aquilo e na mão e resolver. Então, você cresce, o teu número de clientes cresce, a tua demanda ela é maior, você tem que fazer entregas maiores, talvez um prazo menor. Aí você tem o digital e você começa a crescer o teu escritório. Você tem que aprender a lidar com material humano. Então você deixa de ser o arquiteto, o criador, que senta lá à noite, fica pensando e criando, para ser uma pessoa que vai ter que criar, vai ter que gerenciar processos, pessoas, clientes, desejos, fornecedores, e aí entra você. Enfim, você tem que colocar embaixo de um grande guarda-chuva um conjunto, vamos chamar de uma orquestra, que vai tornar o seu trabalho possível. Sem dúvida. Então aquilo muda completamente a percepção. Então para você ser um arquiteto, você tem um escritório, e aí eu vejo que é uma grande falha das escolas de arquitetura, deveria, desde o primeiro ano, você ter um curso dedicado à administração. Eu concordo contigo. Você entender um pouquinho de legislação. E eu tive que aprender isso empiricamente, na marra, fazendo, acontecendo, errando. E até hoje a gente erra, porque cada dia é uma surpresa. E a parte de legislação ela é uma coisa curiosa, porque assim, você tem uma legislação que ela é mutante. Ela vai se atualizando. Né? Isso. Não, digo, por exemplo, por mais que ela demore às vezes para ter seus ajustes, mas a gente teve, por exemplo, recentemente a questão das calçadas, com acessibilidade. Você tem que estar sempre atualizado com relação. Exato, como vai ser, como que pode ser o acesso. Sim. O tempo todo. Essas são coisas que são muito delicadas, né, de você pegar. Eu concordo totalmente contigo que isso deveria ser ensinado na faculdade, tanto a legislação quanto Sim, você tem que como ter cadeiras se atualizar específicas, nela. Né?
de novo, como é que é uma escolha, 10 renúncias. Então, dentro do universo de possibilidades, quando você é jovem, você vai fazendo escolhas. Sim. Né? E mesma coisa. Então, eu escolhi ser um profissional liberal, trabalhar, ter um escritório. Legal. E nisso você vai caminhando, você vai aprendendo, né? Quais são os seus pontos fracos, os seus pontos fortes. E uma coisa que eu falo, né? Como é que você melhora na vida? Cara, é constância. Você vai sempre batendo naquela... Não, eu quero isso, eu acho que o meu forte é isso, é assim que eu vejo, a minha expressão é isso, e você tem que ouvir aquela voz interior. E é difícil, viu? Eu sei. É difícil Eu porque, sei. assim, tem 500 ali para te tirar o foco daquele negócio, mas é constância. Que eu acho que o resultado final é a constância sempre. Eu vou te falar que eu admiro muito você como profissional justamente nesse ponto, porque o que você falou sobre constância é fundamental para a jornada do empreendedor. Isso de todas as áreas, né? Desde o cara que vende água de coco mesmo num ponto até, sabe, enfim, E muita paixão, né? Você tem que executivos, gostar etc. muito do que você faz, né? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Mas isso é fundamental para você ser um bom profissional. Sim, Né? faz Quando parte, você faz né? uma coisa, isso a gente sente também em várias áreas. Né? Muita gente escolhe uma área pelo dinheiro ou pelo status, mas a gente vê que chega a hora que a pessoa acaba mudando de área, voltando para outra coisa. A realidade se Sim. impõe, né? Aquela coisa do desejo, está lá dentro. Então você pode mascarar um pouco, um tempo, aquilo, não é importante, mas uma hora aquilo vai aflorar de novo e aquilo você vai ter que buscar de novo a tua verdade. Quando você não faz isso. Isso com certeza. Né? Na minha trajetória profissional, eu fui por várias áreas. Você estava me contando, eu achei interessante. E isso, para mim, é uma coisa muito, muito boa. Né? Mas o cerne da coisa é o varejo. Né? É você trazer o varejo especializado, no caso. Né? Você trazer uma área diferente, poder contar uma história legal em cima do produto. Não uma história do produto é mais barato. Mas, cara, por que esse produto vale esse preço? Por que vale a pena colocar um produto assim na sua casa, no dia a dia? Né? E eu ia mudar o tema para a gente ir para a cozinha. Puxando a sardinha para sua brasa, né? Vamos lá. Cozinha. Né? A cozinha é uma área que ela mudou muito nos últimos 15 anos, pelo menos. Né? Eu acho que ela mudou sempre, mas eu vivi muito isso nesses últimos 15 anos. Como foi tirar a cozinha da cozinha, ali perto da lavanderia e tudo mais, e colocar ela no meio da sala? Como é que foi essa mudança de paradigma? Você tem tempo? Opa, temos aqui. Temos tempo, né? Temos tempo à vontade. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para entender um pouco o Brasil? Vamos falar de Brasil, tá? Perfeito. Porque é o nosso universo. Não adianta a gente ficar discutindo. Enfim. Até porque a arquitetura daqui é bem... Ela pega referências de cozinha, fora, mas... Estou esquecendo um pouco a arquitetura. Vamos Perfeito. falar do espaço, né? Da área do espaço. E ela permeia muito também o social. Como é que a nossa sociedade foi formada para você entender o desenho da cozinha. Então, Perfeito. A gente vem de um país escravagista. Tá. Uma história escravagista, uma história sempre ligada à terra. Então você sempre teve... Vamos falar de novo, eu estou falando, vamos fazer um recorte bem exato do que eu quero dizer aqui para não parecer pernóstico. Estou falando da classe A, cozinha, que vai... Vamos situar do que eu estou falando. Perfeito, né? perfeito. Para fazer um recorte exato do que Tranquilo. eu estou dizendo aqui. Então, a mão de obra do Brasil ela sempre foi muito farta, ligado primeiro à escravidão, enfim. Então, as relações sociais elas sempre foram baseadas nisso e a cozinha, por ter essa mão de obra de baixo treinamento e salários muito pequenos, ela foi relegada ao fundo. No começo, a cozinha ficava fora das casas. Olha, eu não Uma sabia ideia. disso. Exatamente. A cozinha nem se comunicava. Por conta de cheiro, por conta de N fatores. Está mais próximo ou dos lugares de lavagem, enfim, você não tinha água encanada. Então, vamos falar. Eu estou lá em 1800 e bolinha ainda, né? Que legal. Por N razões, a cozinha estava longe. Por quê? Porque você tinha mão de obra barata,
Tanto faz, você pode ter 10 pessoas fazendo aquela cozinha funcionar, né, da casa. Funcionava de manhã, tarde e noite, você tinha a sua horta, estava no fundo da sua casa. Quem tinha sítio. Vocês estão falando ainda de uma São Paulo, de um Brasil ainda rural, começando no industrial. Quando começou a vir criar cidades, né? Porque a cozinha, basicamente, a gente está falando de uma cozinha urbana. Perfeito. Então você tinha as pequenas chácaras, você tinha as hortas, você criava a sua galinha, o seu porco dentro do seu terreno ali. Você tinha aquela mão de obra, que então você tinha a cozinha, que matava o porco, que colhia a sua coisa, e fazia as refeições ali. Isso distante da, vamos chamar, da parte social da casa, né? Dos salões. Né? É mão de obra abundante, poucos recursos de tecnologia, você tinha o fogão a lenha, né? E na época o fogão a lenha ainda começou a esquentar a água da casa com serpentina, enfim, né? Começou. Isso. Aí você tem a industrialização. Os terrenos começam a diminuir, você começa a entrar na vida urbana. Na vida urbana você tem espaços reduzidos, a coisa tem que ser muito efetiva, né? Tudo tem que funcionar dentro daquele espaço, enfim. E você tem a indústria que começa a olhar para isso, né? Vamos falar. Aí você começa com fogão a gás, você começa com as geladeiras, porque estamos até agora, do começo do século XX. Sim. Vamos pensar nisso. Nossa, Mas verdade, você pode colocar. Antes você tinha câmeras frigoríficas, e antes disso se traziam blocos de gelo que eram guardados em aninhagem, para você ter enfim, conservação de produtos. Aí essa cozinha, e aí você tem a abolição da escravatura, você tem a chegada das imigrações, dos europeus, dos japoneses, enfim, que também aporta muita coisa nesse melting pot aí da história da cozinha, né? E aí se percebeu que você não precisa mais plantar o seu alimento, você vai até a venda, você vai... Então, a necessidade de espaço ela vai reduzindo e a cozinha vai tomando um outro formato. Então, você tem a indústria, você tem a tecnologia, você tem a escassez, ou pelo menos não precisa mais de tanto mão de obra intensa para fazer aquilo funcionar. E os terrenos diminuindo na parte urbana, aquilo fica dentro da casa. Isso agora a gente já está no começo do século XX. Legal. Você tem essa coisa. Ainda tem a distância social, que é imensa, a cozinha é uma área suja, né? Isso tudo permeia, eu vou te dizer, até quase os anos 50, quando começa a verticalização. Muda o padrão de uso do espaço. A gente tem os apartamentos, aí a cozinha sobe. Ela está dentro da sua casa, você não tem mais o jardinzinho, não tem nada. O teu leite que você vai tomar, ele vai ser entregue todo dia, ou você vai no supermercado comprar. O feijão que você come, tem a venda, a distribuição, que você vai ter que atender aquilo. Então a cozinha vai tomando uma outra dimensão, né? Diminuindo e sendo mais prática. Aí nos anos 50 vem o micro-ondas. A gente começa a ter gás encanado, que você não tinha. Então, assim, né? A panela de pressão, vamos lá. Então, assim, é uma história interessantíssima quando você começa a perceber isso. Até os anos... Ela foi essa evolução, vou te falar. Ela foi muito lenta no sentido de desenvolvimento de produtos. Aí você começa... Os grandes chefes dos anos 90, mais ou menos, você começa a ter a televisão te ajudando a difundir um pouco a culinária. E se começa a prestar atenção no que é o comer. Deixa de ser uma coisa mecânica, o que o terceiro faz. Começam os cursos de gastronomia, as pessoas começam a olhar para a cozinha e para o ato de se alimentar de uma outra forma. Então, você vê que é um monte de coisa meio que interligada. Para o que a gente tem hoje, aí tem um percurso mais interessante. E... isso tudo começa a prestar atenção, e aí você tem, de novo, né, você tem os grandes mercados mundiais. O Brasil nunca foi um grande mercado, vamos falar, para a indústria de cozinha. Né? Vamos falar dos Estados Unidos, que a gente tem os maiores players, estão nos Estados Unidos e na Europa, de produtos, né, sim. Que é um pouco do que você faz. Começou a se olhar para lá, porque até então a nossa indústria era incipiente, né, a produção nacional de fogão, de geladeira, de micro-ondas. E se começa a mudar o padrão, né, do desejo do cliente. O cliente começa a entender o que é uma geladeira A, B ou C. Como é que você faz um processo? Como é que você faz uma escolha? O número de opções ela começa a aumentar. Na década de 80, que é quando o seu Collor fez a abertura do nosso mercado aqui. 80, 90, né?
Foi 90... Foi 92, quando se abre realmente o Brasil para importação. Aquilo foi uma loucura. Com dólar a 0,98. Aí eu já estava no mercado, eu entendi o que aconteceu. Assim, mudou o paradigma do desejo do que era uma cozinha. A gente mudou, a pessoa já estava num ambiente urbano, só que ela não queria mais um fogãozinho de 4 bocas, com um forninho. Não, ela começou a olhar para outro tipo de produto. Ela quer um micro-ondas que tenha um grill, ela quer um fogão que tenha um forno que tenha convecção. O mercado americano, que é muito próximo da gente nessa época, inundou o Brasil desses produtos. Você deve, né, um pouco mais novo do que eu, mas você deve entender o que aconteceu ali. E a indústria nacional ela teve também que dar as suas pedaladas ali. Foi ótimo nesse sentido. Enfim, algumas quebraram, mas para entender que existe um mundo melhor além do que a gente era. A gente era muito fechado aqui. Isso posto, aí vou fazer um corte rápido até 2020, pandemia. Que para mim é uma outra linha divisória. Essa com certeza. Quando a gente fala de projetos de cozinha. Então você tem aquela cozinha que vem ainda daquele sistema, não vou falar escravocrata, mas aquela coisa rural, onde ela era tocada por funcionários, enfim. E sempre relegada a segundo plano. Então o cliente, aí eu estou falando como arquiteto, o cliente nunca se preocupou muito, até os anos 90, né, a investir muito nessa área. Então era uma área que, 3 geladeiras, 2 freezer, dependendo do tamanho da estrutura da casa, a gente meio que dimensionava, branco, preto, azul, amarelo, tanto fazia. Está funcionando? Beleza. Fogão A, B ou C, não quero falar marca aqui, mas enfim. Não se sentia a necessidade de olhar o produto com um olhar mais crítico. Sim. Né? A gente ouve, às vezes, histórias do pessoal falando... a gente tem muito cliente que já é muito idoso e tudo mais. E você vê que o fogão em específico, acho que foi o primeiro que começou. O pessoal começou a se importar a primeira vez com o fogão. Por quê? A família é muito grande, então eu estou cozinhando aqui, não cabe a panela aqui, ela esbarra no outro. Mas a gente começa a sentir... Eles vêm do hoje. É calor. Sim. Né? Porque é o calor que muda o alimento. Exatamente. Que endurece o ovo, que amolece o feijão. É o calor. Então, quando você fala de cozinha, é sempre a primeira coisa o calor. Sim. E o calor é o fogão. Sim. Basicamente certeza. É isso. Entendeu? Então, assim, concordo, é isso mesmo. Olhou para aquilo. E é muito legal, né? Porque assim, quando você fala... quando você começa a citar a parte da história desse negócio, faz total sentido, porque a gente vê muitos projetos de retrofit que a gente vai fazer de casas antiguíssimas, né? E eu nunca peguei pelo menos eu não me recordo, ou talvez já tenha pego uma segunda reforma, tipo assim. Eu não me recordava eu não lembro de nenhuma cozinha fora, a não ser as áreas gourmets mesmo, que já são desenhadas para isso, mas aquela cozinha mais afastada dentro da própria residência, isso não é incomum. Né, a gente tem, não, de forma e de fazer uma mudança total, abrir o espaço, integrar. Trazer isso, exato, integrar, é isso aí. né? E realmente na pandemia mudou muita coisa, né? Aí é um corte profundo e fundo, assim, largo e profundo. E aí eu vejo no meu trabalho. Pra gente porque também. O cliente pediu uma outra coisa. E aí, de novo, falando de uma classe A, gargalhada, né? Uma classe específica, onde o recurso não é um problema. O negócio foi da água para o vinho. E aí eu acho que, de novo, houve essa demanda de um outro projeto de cozinha, um outro produto, ficou ainda mais evidente. Eu não sei se é isso que a gente vai tratar agora, mas assim, você tem, às vezes, que a gente estava meio que falando, começou com 2 cozinhas, porque os anos 90 se começou, de novo, ainda um pouco fruto daquele sistema social que a gente teve. Então você tem a cozinha funcional, onde os funcionários operam, e o homem ou a mulher, enfim, se eles eram ligados nisso e gostavam disso, eles começaram a pedir uma cozinha, primeiro pequenininha. Não era nem o nome gourmet, o nome gourmet não se aplicava. Não, eu quero uma cozinha menorzinha, enfim, também não era integrada à sala. Tá? Ela é integrada meio que à sala de almoço ainda, ela não estava na área social. Sim. Foi um caminho, foi um processo. E aí o eletrodoméstico começou a ser um pouco diferente.
a linguagem, o desenho da peça tinha que diferenciar, porque ele não ia querer a mesma peça que a funcionária estava usando. Vamos, de novo, fazer um recorte com a mentalidade brasileira. Não tem julgamento de valor aqui sobre isso. Estou claro, né, colocando para todo mundo o que aconteceu. E aí começou-se a prestar atenção nesse espaço. E aí a gente teve, logicamente, aí você tem a legislação, você teve a lei da nova lei das funcionárias domésticas, que aí houve uma redução, enfim, a coisa se ajeitou de uma outra forma. Não desistiu-se, né, da funcionária que dormia. Então, assim, existe o lado social dentro do nosso lado da arquitetura. Você tem que entender quais são as mudanças sociais que estão acontecendo para você entender qual é o resultado daquilo dentro do morar. Vamos falar, né, entre outras coisas, do morar. E aí a cozinha funcional, ela deixou de ser tão importante. Estou falando numa família, vamos falar uma família de 4, 5 pessoas, tá? Aí tem as casas de interior, que são um pouco diferentes, faz final de semana. Mas a cozinha funcional, ela deixou de ser tão maior ou tão importante quanto, porque esse espaço começou a sobrepor sobre os outros. Por que eu preciso de 2? Sim. Por quê? Né? Eu que vou operar. E com a pandemia isso ficou mais evidente. Aí entrou-se, foi aquele que falei, aquele corte profundo. Você não tinha ninguém, as famílias de classe média alta, não tinha mais funcionário, o cliente teve que olhar aquilo, né? Todos tivemos que olhar para a nossa vida com um pouco mais de cuidado, entender que aquilo é seu, você vai ter que tocar aquilo de uma forma que você possa conduzir aquilo. Você não precisa de um exército de empregados. Reduziu-se ainda mais em determinados padrões e melhorou-se, se cobrou dos produtos uma performance muito maior. Isso completamente. Você deve ter percebido isso também. Total. Tá? Então, assim, mudou-se a relação. O que é uma boa geladeira? O cliente começou a entender e perguntar sobre o produto. E vou te falar uma outra coisa também que ainda merece estudo. Homem. Os homens são mais curiosos nesta área, pelo menos os meus clientes, do que as mulheres. É geralmente na parte técnica da coisa, mas, né? Enfim, mesmo de design, de entender a peça, se aquilo é bom ou não é, entender o custo-benefício da coisa. É interessante, mais uma história separada. E essa cozinha começou a ficar cada dia mais próxima da sala, até que ela efetivamente... Virou a sala. Ela virou a sala. E aí temos uma mudança de paradigma dos equipamentos. Aí eu estou falando, de novo, agora um outro recorte. Classe alta AA, um produto de AAA dentro da cozinha. O que aconteceu? E eu estou vendo isso. A hora que você coloca a cozinha dentro da sua sala, você não quer que apareça a geladeira. Você quer mimetizá-la. Você quer 2 geladeiras grandes, freezer, mas você está mimetizando, porque aquilo não é para chamar atenção. Aquilo já não é mais símbolos de status. Uhum. Então tem aquela coisa do status. Quando era uma cozinha gourmet separada, o cara ia lá, queria fazer um show, abria aquela geladeira de vidro maravilhosa, papo. Agora não. Ela está ali, mas ela tem que estar... não digo isso encoberta, mas ela tem que estar... Ela tem que estar compatível com o ambiente, né? Exato, ela tem que estar ali, ela tem que ser muito boa, equipamento de primeira linha, mas ela tem que estar disfarçada. A máquina de lavar a louça, ela está ali, mas ela está coberta, ela está com a mesma cara da marcenaria. Geralmente é o que a gente mais O nível de ruído não pode incomodar porque ela está dentro da sala. Então se percebe isso. A máquina de lavar louça, ela não pode fazer o menor barulho no ciclo de lavagem dela. Sim. A exaustão, ela passa a ter uma outra importância. Porque você tem que fazer uma exaustão do ambiente, porque você está dentro da sua sala. Então você tem, de novo, preocupação com fluxo de exaustão e barulho, decibel. E tem uma coisa que é curiosa. A gente está pegando muitos casos aí. É óbvio que a gente tem principalmente quando a gente fala do AAA, a gente tem, além de mais de uma casa na sua maioria das vezes, exato, você tem essa integração de cozinha e sala junto social. E sala de jantar também, o negócio todo junto, né? Ela geralmente, pelo menos pensando aqui nos projetos que a gente que eu estou na cabeça agora, essa compatibilidade ela tem que ser muito harmônica, né? Então assim, é o que você falou, não pode ir cheiro para lugar errado, porque senão você já não tem mais harmonia da coisa. Né? Usa a tecnologia a teu favor. Exato. Não, teve um cliente nosso, não me recordo agora
vai fazer uns 2 anos mais ou menos, que dentro do ambiente dele, você tinha, além de uma sala de jantar, uma pseudo-sala de jogos, né, mesa de pôquer, esse tipo de coisa. E em cima dela, a gente colocou depuradores, porque ele gostava de charuto. Certo. Então, assim, você fala, poxa, mas vou colocar um depurador em cima da mesa de pôquer? Ué, ele tem o design que ele é compatível com o ambiente. Aquilo, exato. Incorpora, Então, tá chegou lá, certíssimo. liga a coisa e continua seguindo. E esse nível de delicadeza, de detalhe, é muito importante, tanto para quem está desenvolvendo, quanto para quem também está escolhendo os produtos, porque, na prática, o que a gente faz junto é que o dia a dia do cliente seja o mais próximo da perfeição que ele pode. Né? Porque você também mora, você também é cliente, eu também sou. Exato. Então, enfim, as dores do teu cliente são as suas dores, talvez em escalas diferentes, mas assim, você começa a entender que o mundo é um só. Completamente. Não é? Então, assim, tá todo mundo no mesmo barco. Sim. Então, eu acho que é por aí. E, assim, essa coisa... Agora vamos voltar um pouquinho para a indústria, né? Você agora jogando um pouquinho para você. Com essas mudanças de paradigmas, eu acho que a indústria nacional, ela continua, aí você me corrija se eu estiver errado, sempre correndo atrás do rabo. Eu acho que, assim, a sociedade precisa mudar para que a indústria comece a produzir alguma coisa que realmente seja necessário ou que ocupe aquele espaço, aquela solicitação da sociedade. A gente tem uma situação que ela é um pouco... ela não vai ser exatamente isso na minha visão, tá? Mas o que acontece? Hoje você tem muitas marcas nacionais. Então, assim, quando a gente fala da indústria, não necessariamente a gente está falando do corpo industrial, das máquinas desenhando o produto. Certo. Mas a gente está falando da parte de desenvolvimento técnico do produto, em projeto, etc. E a utilização de fábricas, muitas vezes, no exterior. Porque a tecnologia lá já está mais avançada. Que estão sendo feitas, eu sei né? disso. Então, assim, quando a gente olha as marcas nacionais, a gente vê produtos extremamente compatíveis com o que tem nos Estados Unidos e na Europa hoje, né? Mas principalmente quando a gente vai para a linha especializada. Né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma marca aqui, que é a Tecno, por exemplo. Né? A Tecno é uma marca brasileira. Né? Mas ela importa, a grande parte do componente não é feito lá. Se eu não me engano, todos eles são importados em Uhum. vários lugares do mundo. Tá. Né? O que acontece? A Assembly, ela monta isso, então. Não. Ele já vem pronto de fora. Tá. Só que o desenvolvimento dele, ele é feito todo aqui. Então, assim, como vai ser o botão, qual vai ser o tamanho do puxador, a cor específica do puxador, o tipo de inox, os componentes internos, qual vai ser a parte técnica. Então, tudo isso é desenhado para você ter uma harmonia. Por isso que você consegue ter uma família perfeita vindo de lugares muito distintos. Então, assim, imagina uma coisa. Você tem um cooktop, forno, micro-ondas e fogão que vem da Itália. Você tem uma máquina de lavar louças que eventualmente vem da China. Você tem um outro produto que vem de outro lugar. Como é que você deixa isso compatível? Não para ficar parecido, mas para ficar igual. O mesmo puxador. Linguagem. Você falando de linguagem. Exato. Então, as marcas hoje no Brasil, quando a gente vai da marca especializada, que não deixa de ser uma indústria nacional, no sentido técnico da coisa, não no sentido de produção, porque a produção ela é feita lá fora. Mas a marca é brasileira, o desenvolvimento do produto é feito para o Brasil. Ela acompanha muito bem o resto do mundo. Tanto que a gente tem, por exemplo, alguns produtos que eles são muito diferentes para o Brasil por uma questão de usabilidade. Então, quando a gente vai para a churrasqueira, por exemplo, quando a gente pega as marcas americanas, tem algumas marcas que têm produtos mais equilibrados, mais baixos, mais altos e médios. A Coyote, por exemplo, é uma marca americana. Sim. Os produtos que vêm para cá são perfeitos. Só que a Coyote lá fora ela é uma marca alta de churrasqueira. Ela não é uma marca média. Né? Porque o brasileiro, nosso churrasco, ele dura 8, 10 horas. A gente usa muito sal, muita temperatura e muita carne. Então, assim, essa quantidade de coisa exige que o equipamento tenha uma capacidade técnica diferente. Então, assim, nos Estados Unidos eles usam muito a grelha de, se não me engano, é ferro fundido, revestida de cerâmica. Né? Eles usam muito molho, né? Pincelam muita coisa, injetam muita coisa na carne, muito sabor e tal. É o estilo deles. Culturais. Exato. A gente vai virar carne e tudo mais. A gordura impregnou na cerâmica, você vai tirar. A chance de se lascar em pouco tempo não é pequena, é grande. É grande. Né? Então, assim, esses foram produtos que já vieram para o Brasil.
já tiveram o seu período, mas as indústrias nacionais, ou seja, as marcas nacionais, não vou nem falar indústria, vou falar marca, olharam e falaram, eu preciso desenvolver um produto diferente lá na origem, mudar essa característica para atender do Brasil. Então, isso é uma coisa que está acontecendo muito para cá. Na parte de geladeiras é a mesma coisa. Né? Você tem as geladeiras para trabalhar no Brasil, elas precisam ser tropicalizadas. Então, não é só pegar e mudar um componente, mudar outro. Você tem que mudar o projeto inteiro. Né? Para isso vir para cá e poder trabalhar do jeito certo. Porque, diferente dos Estados Unidos e Europa, a gente, às vezes, de um dia para o outro, você mudou 15 graus. Né, aqui. Não é que você demora 6 meses para ir de um pico ao outro. A variação térmica, a amplitude térmica aqui é muito grande. Absurdo. E aí passou mais 2 dias, está frio de novo, aí depois está calor de novo. Então, assim, o equipamento que refrigera, para ele se adaptar a isso, ele tem que ter uma característica específica, que é uma característica que a gente demanda. E eles fazem isso já para esses produtos. Então, quando você pega um produto aqui e fala, poxa, esse produto custa... Ele tem um valor alto, mas ele é compatível com o lá de fora. Principalmente quando a gente fala do médio alto, tá? A gente tem o AAA, a gente tem a Bertazone, isso eu quero entender, isso. A gente tem que entender um pouco do que a gente está falando aqui, né? Sim, sim. Porque eu tenho atendido uma demanda que a pessoa não quer ver o eletrodoméstico. Olha. Ela não quer ver. Ela quer ter uma belíssima geladeira ou 2 geladeiras, uma máquina de lavar louça maravilhosa, mas aquilo não é para aparecer. Ah, não, isso total. Isso, inclusive, para a gente é a mesma coisa. A tecnologia tem que estar lá, tem que estar a serviço dela, mas assim, não é para aparecer. E por outro lado, a gente também existe o cliente que aquilo é símbolo de status. Sim. Então você tem que entender primeiro qual é o teu cliente. Exatamente. Né? Exatamente. E o mercado está aí para atender todo mundo. Não, completamente. E nessa linha de embutidos, por exemplo, as opções hoje são muito vastas. Eu diria até que a gente praticamente vai ter todos os fabricantes já com opções. Se ocupando para isso, olhando para isso, né? Sim. Essa coisa. Não, o produto que é o produto menorzinho, mais tradicional, que foi muitas vezes feito para um estúdio ou para um apartamento menor, né? Eventualmente para uma pessoa sozinha ou para um casal no máximo, praticamente todas as marcas têm esse produto. O produto grande de embutir, ele já é um pouco mais seletivo. Mas tem uma coisa que é curiosa, que é o produto que ele é como se fosse um falso embutido. Né? Ele tem um nicho interno de 5 centímetros, 10 centímetros, aí depende da marca. Tem todo o sistema de evacuação de ar dele. Falando de fornos, isso? Não estou falando de refrigeração. Refrigeração, né? tá. Só que você fecha, ele fica com a madeira como se fosse um frontão grudado nele. Então ele fica ali travado. Fica travadinho, ele fica... E a ventilação, ela vem por baixo. Ela que tem é uma outra coisa. Você tem que ter um outro processo de refrigeração para você fazer o built-in, né? Sim. É uma outra coisa. Você não pode pegar um produto que é freestanding e colocar produto. e fazer um built-in. Não vai funcionar. Pode. Esse produto, por exemplo, o produto built-in, quando você para ver a construção dele, é surreal de diferente. Assim, isso é uma coisa que muitas vezes a gente pega o cliente que não conhecia a coisa, ele fala, não, mas espera, tem uma geladeira que custa 12 mil reais e a sua custa muito mais. Então, tudo bem, espera, essa aqui não pode ser embutida. O fato de ser embutido, ele acrescenta o projeto todo, eu sei. Muda desenho, muda a fabricação. E aí o cliente tem que perceber isso. Total. Porque reflete no custo do desenho. Mas isso é uma coisa que, por exemplo, nos fornos foi um desafio há 10, 15 anos atrás. E hoje o consumidor ele já entendeu que não é só tirar da bancada e colocar no nicho. E a gente tem uma outra coisa também que é estética, né? Porque agora você tem as torres de forno, que começaram a aparecer de alguns anos para cá. A torre a gente vai ter faz uns 5, 10 anos. O forno elétrico começou a voltar, porque você tinha o forno elétrico nos anos 70. Eu tinha na minha casa nos anos 70. Forno elétrico. E aí eu entendi, porque aí a vida leva a gente para caminhos, né? Eu fiz uma cozinha de uma cliente que era chefe de cozinha. Fiz a casa de uma pessoa que era chefe de cozinha e ali a gente foi trocando muita informação. E aí você começa a entender as performances de cada equipamento. Porque, gente, eu sou arquiteto, eu pesquiso, a gente vê, a gente entende, mas não entende profundamente, né, a necessidade de cada cliente. E ali o meu papo foi mais profundo.
Então você sabe que forno elétrico ele é mais preciso. Total. Então Completamente. ele é mais para a parte de doce, como é que chama? Patisserie. Ou pães, você consegue uma precisão maior da temperatura. Sim. Ele faz convecção. Então ele te dá um processo. O forno a gás é uma outra história, é para um outro tipo de alimentação. Então você tem os dois. Aí você tem, agora puxando para o meu lado, aí aparece o forno elétrico, o forno de micro-ondas, que você tem que colocar um em cima do outro, mas e a linguagem? E a dimensão disso dentro da sua cozinha? Sim. Aí você começa a demandar, ou para a indústria falar, gente, eu preciso ou uma máscara, alguma coisa que eu consiga fazer com que isso fique minimamente interessante, colocar um forno elétrico em cima de um micro-ondas. Aí começam, os importados já tinham atendido essa composição. Os nacionais ainda não. Demorou para isso chegar aqui. Na verdade, se eu não me engano, mesmo as marcas mais tradicionais de varejo, elas também só têm produtos importados nesse sentido. Tá. Né? Porque a dificuldade maior nesse conjunto, até onde eu sei também, porque é o que eu ouço das fábricas muitas vezes, é o micro-ondas. Né? Porque hoje o micro-ondas, a gente praticamente tem pouquíssimos micro-ondas. A maior parte dos nossos produtos são fornos combinados. Que usam micro-ondas e forno junto. Né? E aí a capacidade de preparo é diferente também. Mas você conseguir deixar de forma harmônica o micro-ondas, que tem uma necessidade de temperatura, uma necessidade de espaço, etc., um tipo de componente elétrico, com o forno elétrico que tem outra, para que ambos possam ficar no mesmo ambiente. Aí você tem que ter a questão estética. Não, e tanto na parte de dentro quanto na parte de fora. Porque eles têm que ter o mesmo sistema de ventilação e tal. Isso é um desafio grande. Tanto que agora tem uma outra tendência que está vindo para cá, além da torre de fornos, que a torre de fornos ela realmente ela já está consolidada, né, basicamente, tanto na linha do produto similar, que aí você não tem uma estática perfeita. Você tem uma máscara. Você tem muitas vezes é o mesmo tamanho até. O tamanho já está igual. Mas você tem, por exemplo, o forno micro-ondas que parece um forno mais tradicional, um micro-ondas mais tradicional, com um forno diferente, mas o puxador é o mesmo, né, o botão é o mesmo, a cor de LED é a mesma, o acabamento da frente também e tal. E você tem os que são chamados de pares perfeitos, né, que aí eles são exatamente iguais, mesma comunicação interna, exatamente igualzinho. E agora você tem também o sistema de galeria. Por quê? Pela primeira vez a gente está tendo o forno de 90 centímetros, que é o maior, entrando no mesmo padrão estético do de 60. E aí você tem também uma cafeteira entrando no mesmo padrão. Então a gente vai colocando, hoje, por exemplo, a gente teve um projeto que a gente fez, foi micro-ondas combinado, forno combinado, com uma gaveta aquecida, um forno de 90 centímetros, uma cafeteira e outra gaveta aquecida. Porque aí eles ficaram exatamente iguais, perfeitinhos, um retângulo perfeito. As louças da cafeteira ficam na gaveta aquecida da cafeteira, as louças que você vai usar, eles deixam embaixo do micro-ondas, para você aquecer, e você tem o conjunto inteiro montado. Por exemplo, o forno, uma outra tendência de forno que acontece hoje, que aí você vai ter mais os produtos especializados, é a air fryer dentro do forno. E aí não é só a convecção. É literalmente você tirar a air fryer da bancada e colocar lá com mais estrutura, mais potência. Né? Você tem um produto que naturalmente ele é mais robusto do que uma fritadeira, do que uma air fryer tradicional. Claro. Você tem essa característica agora neles, para também deixar a coisa cada vez mais dinâmica. Né? E isso combina um pouco com o que você falou de deixar a coisa eu não vou nem deixar só o escondido, mas às vezes eu tenho uma coisa do não ter destaque. Então, assim, não é uma coisa que é para brilhar. É para quando você estiver na cozinha, você está vendo... Para usar quando for necessário. Vamos lá, de novo. Não é símbolo mais de status isso. Quem compra esse tipo de produto, entendo eu, aquilo para ele não vai fazer o olho dele brilhar. Ele gosta, ele vai entender o valor daquele produto, quer aquilo... Mas ele não quer aquele símbolo no capô do carro. Ele quer deixar aquilo... Está lá. Entendeu? Quem sabe o que é, vai entender. Sim. Né? É para quem sabe fazer a leitura daquilo.
É legal, é legal ver essa visão, né? A diferença do AAA para o alto padrão, que não deixa de ser... Mas é um universo, universo completamente diferente. E ao mesmo tempo que ele é um universo diferente, muitas vezes você tem... Você vê o cliente fazendo essa movimentação, né? na vida dele. Então, ele saindo do alto padrão então, e indo a gente acha que é né? uma coisa muito próxima da outra. Não, é um universo de diferença. Sim. E é um olhar que ele demora muito para ele captar essa diferença. Porque também tem o percurso da vida do teu cliente, né? Ele começa jovem, ele vai estudando, ele vai agregando, vai casando, vai conquistando as suas coisas. E o olhar dele vai mudando. Sim, sim. Tem gente que tem um olhar mais afinado para isso e percebe a diferença. E aí você vê o AAA do high-end, enfim, você vai colocando isso de formas diferentes. E eu acho que o mercado está aí para atender todo mundo tem que ser feliz. Sem dúvida. Só que eu, como arquiteto, eu tenho que saber fazer essa leitura, entender qual é o desejo do meu cliente. Sem dúvida. E ir atrás de produtos que vão resolver, né, essas situações aí técnicas e estéticas também, né? E toda a demanda para o cliente. Né? Na sua visão, né? Aí também puxando um pouquinho para a parte mais prática da ação do mercado. Na sua visão como arquiteto, qual que é a importância de você ter uma loja, né, um parceiro seu, bem treinado, bem alinhado contigo, para o desenvolvimento desse projeto? Né? Por exemplo, qual que é a importância de você ter uma loja boa, atendendo o seu cliente, indo junto contigo no projeto? Vamos lá. Essa primeira pesquisa, quando você conversa com o teu cliente, entende quais são as necessidades dele, nos nossos escritórios a gente tem sim um portfólio grande de produtos, enfim, indústrias e fornecedores à disposição ali, até porque a gente faz projetos, você tem que ter os blocos das peças em CAD, enfim. Mas o que é mais importante? Primeira coisa, esse parceiro a gente tem que estar muito atualizado. Então, esse produto, quando ele é lançado no mercado, ele tem que chegar na nossa mão. Então, eu acho que é importante essa parceria. Olha, tal empresa lançou uma linha nova, tá aqui. Eu vou te mandar os folders, os specs, e se você quiser, uma pessoa vai explicar o que está acontecendo. Até os vídeos também, né? Ou até os vídeos, excelente, maravilhoso. Isso para a gente poder colocar no nosso portfólio de projeto. Até para você saber o que existe no mercado. Ok, definimos isso, você sugere para o teu cliente determinados produtos e aí a ponta vai chegar para esse parceiro. O cliente vai até lá ver isso, entender o que está sendo proposto, ver se aquilo vai atendê-lo. E aí você, tecnicamente, é hora de fazer esse contato, o cliente entender o produto, entender quais são... E tudo que vai depois do produto, né? Porque a primeira venda é o visual, depois você tem uma coisa que não é tangível, que é a pós-venda. A gente sabe o quanto isso é complicado. E não é tangível num primeiro momento. Então você tem que ter credibilidade, tem que ter uma história para mostrar para o teu cliente que ele está respaldado naquilo que ele está fazendo. Sim, não é uma revista que chegou, fez 2 anos de Brasil e caiu fora porque o mercado não era o que ele queria, que é o que a gente mais vê aí. A gente vê bastante isso acontecendo, infelizmente. Eu acho que é um pouco essa coisa da segurança. Isso é fundamental, né? A gente... o que você falou do intangível é muito importante, né? Porque na minha profissão também é a mesma coisa. Né? Não, total. Eu acho que na prática, tanto na linha de desenvolvimento de projeto, quanto na linha de fornecimento de produto, a gente está falando praticamente das necessidades são iguais. E vou te falar, o teu canto ainda é mais fácil a tua ponta, porque o produto existe, ele está lá, o cliente consegue ver. Sim. E o meu, que é conceitual. Vender o que não existe é mais difícil. Exato. É mais difícil. Então, mas só o produto não resolve. É verdade. Porque ele pode comprar de você, de A, de B, C, tanto faz, o mercado é grande. Sim. Só que ele tem que sentir segurança nessa compra. Cara, se daqui a 2 anos eu tiver um problema, ele vai ligar para mim, porque ele vai lembrar de meu nome, não vai lembrar do seu. Mas eu vou falar, Gabriel, é o seguinte, preciso de ajuda sua aqui com um determinado problema. E está tudo certo. É isso aí. Faz parte da vida, é isso mesmo. Não, isso é uma coisa que acontece bastante com a gente, né? Porque como aqui para São Paulo a gente tem equipe própria técnica para fazer as instalações, você vê a nossa equipe, a estrutura que tem,
esse suporte, esse acompanhamento no pós-venda, o que você falou é fundamental. Muitas vezes nem no ponto de problemas, mas no ponto de uso. Né? Treinar funcionário, treinar o dono da casa, treinar o próprio comprador, treinar a família. Como é que eu faço tal coisa aqui? Pô, é desse jeito, desse E aqui. vou te falar, ainda vamos chegar num ponto que tá aí, já está na beiradinha, que é a inteligência das coisas. Sim. Já temos geladeiras, enfim, é uma indústria, de novo, é um universo que ainda vai ter que ser criado para o cara saber que a geladeira vai avisar ele que o leite dele está na hora de comprar. Isso é uma coisa que a gente vem acompanhando, ainda uma coisa que ainda está um pouquinho distante, mas isso vai acontecer uma hora ou outra. Pode ser. Né? E isso vai ser uma mudança muito grande de uso do produto, né? Porque a gente tem uma coisa que é curiosa, aí voltando naquela marca profunda que foi a própria pandemia na cozinha e na casa do cliente, nós tivemos um movimento em cima de detalhes técnicos de produto que foram muito específicos. Por exemplo, o sistema de controle aprimorado de umidade da geladeira. Falava, para quê? É para a verdura durar mais. Dura mais. Então, assim, você ia no mercado, a gente está acostumado a comprar tal verdura uma vez por semana, cada duas vezes por semana, né, para ter tudo fresquinho. Já não podia na pandemia, não né? podia. E assim, muitas vezes no ápice da pandemia, você ligava para o mercado para ele te entregar, ele te entregava 48 horas depois. Né? Então você precisava ter isso. Isso foi uma necessidade que aconteceu. E, além disso, a gente também viu uma movimentação grande de eu vou aprender a fazer essa coisa porque eu não podia ir no restaurante. Né? Exato. Então, e até os próprios donos de restaurante. Da pandemia de 2020, ela foi assim, fez uma diferença no uso da casa, da intensidade da casa, e as pessoas olharem para dentro de si. E essa coisa de você aprender a cozinhar, né, de você querer fazer aquilo. Eu acho que para esse espaço que a gente está falando da cozinha, mudou radicalmente a relação das famílias com esse espaço. A ponto de, pós-pandemia, se perpetuou. Aquilo não deixou de existir. Não. Mudou a relação, ficou, né? Graças a Deus. Não é? Não mudou essa relação. Então, assim, as pessoas são mais preocupadas com o que elas comem, a forma de preparo. Tá aí o air fryer, que você faz fritura sem a gordura. Você tem os fornos com umidores para você ter o forno a vapor. Enfim. Então, assim, são coisas que estão acontecendo porque, de novo, quem está operando agora é quem está pagando o produto. Sim. Então, ele quer tirar daquilo a melhor relação que ele puder. Ele vai extrair do produto tudo que o produto puder oferecer para ele. Ele vai brincar com aquilo. Ele vai saber se é bom ou se não é, se não atende. Então, ele vai atrás. Diferente quando você tinha uma cozinha que é a funcionária. Você nem sabia o que estava acontecendo. Sim. Agora, você recebia a comida ali. Né? Exato. Não. E aí você tem. Outro dia eu fui ver uma coisa aqui, só por curiosidade. O forno tem lá as receitas. Você programa o que você vai cozinhar. Ele já sabe. Né? Quanto tempo vai colocar um salmão ali dentro, ele já sabe a temperatura, o grau de umidade. Já resolveu. É maravilhoso. Muito produto assim mesmo. Já existe. A internet das coisas que elas vão se conversando. Essa inteligência, ela tá, cada dia ela está vindo um pouquinho mais. Hoje, por exemplo, tem algumas marcas que basicamente agora todas elas vão ter, e mais um ano todo mundo vai ter, porque foi uma coisa que pegou. Você tem, por exemplo, a cervejeira. Né? A cervejeira você tem algumas marcas que você consegue programar via aplicativo quando ela vai aumentar de temperatura e quando ela vai diminuir. Então, por exemplo, eu estou de semana, segunda a sexta, eu não bebo cerveja. Então, a temperatura dela pode ficar 1 grau, 2 graus positivos. Opa, sexta-feira, 6 horas da tarde, ela já começa a baixar para ir para o -1, -2. Para quando eu chegar em casa, ela está trincando. Ela já está gelada, porque ela vai ficar 2 graus, mas ela fica trincando. Melhor Isso é uma coisa que, quando a gente para olhar no primeiro momento, você fala, poxa, mas não, no dia a dia, isso faz uma grande diferença. Ou, por exemplo, você tem um cooktop, isso é uma coisa que eu espero que em breve a gente tenha também para os cooktops a gás. Mas existem alguns produtos de indução que você liga, sendo da mesma marca e tendo a tecnologia, você liga o cooktop de indução e a coifa automaticamente liga.
Sim, porque ela já leu que vai... Exato, ou seja, ele já tem uma inteligência. Aí você já está se falando do segundo nível disso, dela Que não é conseguir impossível, entender a vai temperatura. virar. Exato. É uma questão de tempo, você tem que estar preparado para isso. E hoje com os próprios devices inteligentes lá, Alexa, Google Home, etc., você consegue controlar muita coisa. A cozinha como envolve temperatura, então, ela vai ter um pouco mais de cautela para as coisas. Mas uma hora vai chegar, né? E assim, de novo, você precisa de um nível de consciência de operação daquilo, você tem que ter um mínimo de estar preparado para aquilo, né? Sem então dúvida, você sem tem dúvida. uma barreira cultural aí que o Brasil impõe para todo nível de produto. Então assim, não é uma coisa de escala que eu vejo, infelizmente, por N razões. Mas vai acontecer. A escala ela ganha, de cima para a baixo. escala vem com o tempo, Vem né? com o tempo. Ela vem com o tempo. Querendo ou não, isso é uma coisa que é curiosa, né? Mas o AAA ele puxa a tecnologia para viabilizar ela depois para todo vai mundo. baixando, né? é isso aí. Isso acontece em indústria farmacêutica, até indústria carro, automobilística, né? tudo. É bem legal ver esse lado da Tem que acontecer, tem da que coisa evoluir, entrando. né? Porque aquela coisa, Sim. para ficar onde está, não tem novidade, não vai acontecer. A indústria precisa evoluir, Não, mudar, com certeza. para ficar igual. Mas Com precisa certeza. mudar. E como é que foi a gente já falou da primeira cozinha que ela entrou, mas a gente também tem hoje os casos das multicozinhas nas casas, né? E aí a gente está falando da maioria das vezes, pelo menos quando a gente pega esses casos, são cozinhas para objetivos diferentes, Sim. equipamentos diferentes, tudo muito diferente. Depende, é isso. Né? O perfil está aí para quem quiser. Essa dinâmica de desenvolvimento da área gourmet para a cozinha de apoio, para a cozinha funcional. Sim, senhor. Como é que foi essa adaptação para o mercado AAA também? Aliás, para todos os mercados, não só para o AAA. Né? De novo, cada cliente tem um perfil. Você fala, como é que funciona? Não existe regra. Então, vamos falar num caso de essas grandes casas de final de semana, porque, de novo, né, além da cozinha, nossa amiga, como é que chama lá, pandemia, criou essa fuga para o interior. Né? As pessoas saíram desse ambiente urbano e foram se refugiar nos condomínios, querendo levar o status quo e o modus vivendi, levando isso para essas casas de interior, que a gente está falando de casas de 2.000 metros quadrados, então não são... Né? Não é pequenininha. Então, agora, de novo, né? Enquadrando bem o que a gente está falando. Você tem clientes que querem receber nessas casas. Então, você tem a cozinha a funcional e você tem a cozinha gourmet, que não é uma cozinha gourmet. É praticamente um buffet. Porque você tem espaço para fazer para a zona aquecida, a zona de refrigeração, você às vezes não tem geladeira, você tem áreas refrigeradas. Não é mais a geladeira, já tem um ambiente refrigerado. Né? Ou as gavetas também, né? Tem a bancada com mais de uma gaveta. E você tem lugares, espaço para fazer mise en place. Sim. Então, assim, e não é para 12, são para 24 pessoas. Então, você tem que calcular o quanto você vai ter de área de bancada. Sem dúvida. Então, o número de cubas que você vai ter que usar para aquilo. Então, assim, tomou uma dimensão praticamente industrial, mas com uma cara absolutamente sofisticada. Então, é uma loucura. É divertidíssimo isso. Essa parte da variedade do espaço gourmet é uma coisa surreal mesmo. A gente está vendo um movimento agora dos fornos de pizza. Já fornos de pizza excepcionais que eles... A gente pode colocar em casa, na área gourmet e tudo mais. Eles são a gás ou elétrico. Está chegando inclusive um elétrico agora de alto nível. Ou a lenha e tudo mais. A gente está vendo hoje uma movimentação que é curiosa, que é o espaço gourmet, que sempre teve como predominância ali a churrasqueira e o fogão. Que não era o espaço gourmet, era churrasqueira. Churrasqueira gourmet. Exato. Que virou uma mistura tudo, ali, você né? vê, como tudo ficou misturado, junto e misturado. Agora a gente está tendo também, além do churrasco e da cozinha, a área para pizza. Mas sempre teve. Não, sim. Mas agora com equipamento, né? Porque agora geralmente era uma de alvenaria e tal, essas coisas. A indústria atendendo a necessidade, correndo atrás da mudança social. Aí. Não, e inclusive nós vamos fazer uma degustação lá, vou te convidar para ir lá comer. Vamos fazer uma pizza, vai fazer uma pizza comigo? Bora. Então, beleza. Né? Que isso é um detalhe que muda muito a coisa. Muda muito. Quando a gente
vê isso no dia a dia, Essa é uma vai forno de pizza pegando. elétrica, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Aquela coisa dos puristas, que eu vou querer lenha, ligar minha lenha com 4 horas antes, aquele diabo queimando, infectando a casa. O cara vai lá, liga um forno elétrico e consegue distrair. Ou a gás, né? Ou a O gás, gás perdão. também. Gás também. O cara Vai resolve ter o mais opção. problema. E num espaço muito menor. O nível de segurança é muito maior. Então, aí dessa forma você pode trazer aquele forno para dentro da sua sala, porque ele não gera resíduo. Sim. Não, você sabe que é curioso? Tem uma marca que a gente trabalha muito, que é a Oni, né? Que acho que foi a primeira a desenvolver esses fornos de pizza. E o fabricante esteve aqui para conversar com a gente, né? O representante do Brasil, e ele contou a história do desenvolvimento. E era um cara que gostava, não era italiano, acho que era irlandês, se eu não me engano, e ele gostava muito de pizza napolitana, né? Só que assim, ele gostava muito de pizza napolitana e ele queria fazer. Só que ele morava na Irlanda, estava tendo essas dificuldades, e desenvolveu um forno que alcançasse tal temperatura. Olha, mais um corte para dar polêmica, né? Eu já falei outras vezes, eu não consigo. A gente tem forno a lenha, nós temos forno a gás, nós temos forno elétrico. Exato. Nós temos as três opções nós temos. Só que honestamente, na pizza de casa que você pede, eu sinto uma grande diferença do forno a lenha. Eu sinto. Agora, no forno, na pizza napolitana, ela tem um choque tão rápido ali que não chega a interferir. Eu não consigo sentir a diferença. E pode ser uma incapacidade minha, super. Também tem isso, né? eu também não sou o melhor Exato. paladares. Mas assim, ela fica. Ela consegue eu consigo fazer muito bem nos três jeitos, Então, sabe? de novo, é o grau de expectativa. Sim. Se você gosta daquele sabor e está disposto a ficar dentro de um fogão a lenha, uma forno a lenha, colocando lá a lenha, esperando para você ter o prazer de comer, ótimo. A gente atende, a gente está aqui para atender essas necessidades. E existe também quem é o prático, que a indústria está aí. É um forno elétrico, é um forno a gás para pizza, que é aquela coisa linda, maravilhosa que está na sua parede. Não tem julgamento de valor. Não, total. Não tem. Está aí. Não vou pôr o julgamento de valor. Você tem que fazer o melhor dentro do que o teu cliente pede. E a indústria atende também, né? Cara, que legal. E nessa coisa, qual foi a situação mais difícil que você teve ali para desenvolver cozinha? Essa aí foi uma pergunta delicada, hein? Não é. Vou te falar. Não é. Engraçado, né? As minhas situações difíceis são geralmente muito ligadas à configuração espacial. Olha. Não tem nada a ver com equipamento, não tem nada a ver com... Geralmente você tem problemas ou de circulação, ou de... Quando você falando de apartamentos, por exemplo, o desejo do cliente, que ele gostaria de colocar naquele espaço, com um espaço que não atende aquilo que ele está querendo. E você fala não para o teu cliente, é muito difícil. Fala, olha, não vai funcionar, não vai caber, não vai ficar bom. Eu não consigo fazer o triângulo de trabalho bem, enfim. Acho que esse é o maior problema. Logicamente, você tendo equipamentos diversos, com tamanhos diversos, eles facilitam. A gente viveu isso agora há pouco tempo, sim. um projeto juntos. Mas é isso, não tem a ver muito com equipamento, não. É com espaço mesmo. O uso, a circulação do espaço, que é mais difícil. E aí, enfim, primeira coisa, cozinhar tem que ser funcional. Tem. Né? Então você parte daquele espaço físico, enfim, quando você projeta. Aí você começa a levantar, qual é o equipamento que vai me atender? Né? Qual a largura, profundidade? Aí você fala, não está cabendo, não está bom. Essa porta abrindo vai pegar a minha bancada. Né? A pessoa não vai conseguir uma porta cruzar. Da geladeira vai bater na outra. Exato, entre espaço e aí começam os problemas. Aí você vai mudando o equipamento, né, que você está pensando até encaixar naquilo. Então, é um quebra-cabeça. Que legal. Mas é a nossa função. Olha, é muito bom ver isso, porque a gente quando a gente olha os projetos, realmente os projetos contigo são muito fáceis até para a gente pegar, porque é legal ter a oportunidade de sugerir coisas, como você sempre escuta para ver, e a adequação junto também da coisa. Pô, essa aqui não vai dar certo, pode mudar para essa aqui, pode mudar para aquilo aqui. Pô, tem uma nova que vai sair. Essa é uma função que eu acho que aí é muito legal, a função da parceria. Eu não sou obrigado a conhecer tudo. Não, total, a gente está aqui para isso. Pô, Gabriel, eu não estou conseguindo resolver essa questão porque eu não tenho equipamento nessas dimensões ou isso que atenda essa situação.
Aí o Gabriel vai lá, abre a gavetinha dele de equipamentos, puxa a fichinha, ó, tá aqui, talvez esse aqui resolva para você. Sim. Entendeu? E aí já começa a mudar a coisa, E aí né? começa a mudar a coisa, entendeu? E a parte boa de você ter multimarca, né? Sim. É muito mais fácil você resolver Com certeza. porque você não vai querer Não, ficar em cima de uma determinada marca que a pessoa está trabalhando. Não, e você também isso. gera a concorrência entre as marcas, que é muito positivo. Porque, querendo ou não, a gente tem. A gente muitas vezes desenvolve o projeto. Aí eu não estou nem falando tanto do AAA, porque geralmente o AAA a gente está falando de 6 meses a 1 ano para fazer, no mínimo, às vezes até mais, né? Mas às vezes a gente pega alguns projetos de alto padrão que eles são projetos que são para 6 meses também. Tá. Só que eles são projetos que eles vão sendo executados e ajustados ao longo do tempo, né? Isso é uma coisa que o ideal seria fazer o projeto inteiro e executar, mas a coisa vai mudando. Muitas vezes a gente, no meio da coisa, a gente fala, peraí, surgiu uma oportunidade com uma fábrica. Uma oportunidade, às vezes, de um produto melhor, pelo preço parecido que o cliente estava, talvez, com a expectativa dele, etc. E muitas vezes a gente consegue fazer a troca disso com leves ajustes enquanto dá tempo, mas porque esse trabalho em multimarca nos permite. Mas uma fábrica por exemplo, a Oni não é o único forno de pizza que a gente tem hoje. Né? No passado, a gente tinha uma marca só que trazia geladeira de embutir. Hoje todas têm. Nós tínhamos uma marca de churrasqueira bem desenhada para o Brasil. Hoje, praticamente todas também têm, de alto nível, né? Produtos que duram bem e tudo mais. Assim como a gente tem a situação ao contrário, que é de uma marca, por exemplo, recentemente nós tivemos uma marca que saiu do nosso portfólio, a gente tirou a marca do portfólio porque ela não atendia mais a nossa expectativa, em vários quesitos. Só que assim, nós temos outras marcas que têm produtos melhores hoje, né? Um dos motivos da qualidade, mas para atender em todos os buracos que essa marca deixaria. Né? Quando você está muito limitado a uma marca, duas, você acaba ficando um pouco à mercê da situação. Sistema, né? Se você tirar ali, alguém vai ocupar aquele espaço. Exato, mas você precisa ter um bloco bom disso e manter relação com eles, que é muito importante, né? Quando a gente pega o AAA, as fábricas têm que se envolver também no projeto, até porque para eles interessa muito, né? Por exemplo, a gente vai fazer vídeo depois do projeto quando for concluído. Poxa, para eles super interessa ter essa foto ou poder mostrar, contar que foi feito um projeto assim, porque acessado. É a ponta final, né? Exato. E um projeto aí eu vou jogar confete, mas assim, a beleza, a delicadeza dos projetos que você faz realmente digna de foto, né? Vale a pena você levar, fazer uma produção, fazer uma coisa é o resultado final, né? É isso. É impressionante. Hoje, vamos lá, me diz, falando de cozinha, a gente tem uma brincadeira que a gente faz o top 3 aqui. Me fala o top 3 produtos que você mais gosta na cozinha, que você acha que é mais fundamental ali para começar a desenvolver um projeto. Produto não marca, não é isso? Não, pode ser produto geral. Por exemplo, o fogão, a cor. Não tem jeito. É fogão, geladeira. E eu acho que um forno, né? Fogão, geladeira e forno. O fogão você pode entender como indução, cooktop, qualquer linguagem aí. E o forno, porque é cozimento. E geladeira, porque não dá para viver sem. É por ali que a gente começa. Mas assim, a infinidade de que vem depois disso é maravilhoso que tem. E quanto mais você se aprofunda no que existe possibilidade, mais infeliz você fica. Quer dizer, eu tenho um, mas eu quero outro. Não, sabe uma coisa que você comentou das pessoas irem muito para o interior? Você sabe que esse é o nosso principal motivo por substituição de produto? Principalmente fogão de alto nível. Porque o pessoal fala, poxa, comprei uma casa no interior, vou levar o meu fogão, vou colocar um novo aqui. O cara consegue perceber que a boca, o queimador, faz diferença. A chama. Então, assim, a hora que você começa a operar o equipamento, você fala, pô, isso aqui não tá bom. Eu preciso ir para um outro nível. Não, isso é impressionante, porque nós tivemos um caso recente, que agora nós temos, inclusive, depois eu vou mostrar para você, nós temos uma cor nossa de produto. Então, nós vamos ter uma linha de produtos com a nossa cor. É um azul, nosso azul, lá vai ter a gente colocou um azul legal, é exclusivo nosso. E a gente teve um cliente que, por
por coincidência, foi o primeiro projeto que a gente vendeu. Ele tava falando, a gente já tinha escolhido a cor, já estava tudo acordado, e ele mostrou o projeto pra gente. Né? Um cliente já comprou acho que umas 4 vezes da gente. Tá. E ele mostrou o projeto para ele, falou, vai ser assim. Eu olhei e falei, puxa, cozinha branca, puxador prateado e detalhes azuis. Eu falei, cara, vê o que você acha desse produto aqui. Que a gente já tinha a gente já tem a cor na prática dela e a gente tem o projeto de aí sim renderizado, né? Ele falou, eu quero isso. Eu falei, mas vai estar disponível? Ele falou, eu quero. Dá um jeito. A gente já colocou, já conseguimos pegar. Antes da gente lançar o produto, ele já foi feito. Mas por quê? Porque é um cliente que ele já comprou com a gente, já sabe como funciona, e foi justamente esse o caso. Né? O cliente montou uma casa, não lembro se era no interior ou na praia, levou o fogão que ele estava e colocou um igual. O mesmo fogão. Exatamente o mesmo. Colocou o mesmo, só que mais atualizado. Aí mudou um detalhezinho de botão, um queimador melhorou um pouquinho e tudo mais. Mas é um fogão que ele tinha comprado há 5 anos atrás. Foi para a praia, tá perfeito. Né? Nós até damos uma limpada nele, fizemos tudo. E esse aqui vai o fogão novo para casa. Né? É ótimo para ter isso, esse negócio. Mas trabalhar com produto de alto padrão, de luxo, assim, um produto que realmente faz a diferença na casa do cliente, isso para a gente é o fundamental. A vida útil desse produto, aí você me diz a tua experiência, quando você fala um AAA, a vida útil dele é muito maior. Muito maior. O cliente ele não espera uma coisa descartável. Sim. É o que você falou, vai da casa de uma para casa do outro, sai de São Paulo, ele compra mais moderno, vai para casa de campo, vai para casa de praia, mas ele continua operando o mesmo produto. Sim. Ele não deixou de ser bom. Exato, não exato. É uma outra coisa, ele está no preço, do valor daquela peça, né? Não, e são todos. Ó, os casos que a gente tem aqui de produto que não durou tanto quanto a gente esperava, geralmente foi por algum dano, ou algum mau uso, ou não limpou direito. E às vezes pode acontecer. Sim, claro, esse caso, né? Disso. Mas realmente os produtos eles são feitos para durar muito mais, até porque o projeto ele não é feito para ser. Então, você rápido, faz né? um corte numa pedra, você não pode daqui a 5 anos falar, puta, eu vou jogar minha cozinha fora porque meu fogão de indução mudou o tamanho do negócio, vou quebrar a cozinha inteira. O que é isso, gente? Não é que mundo a gente está vivendo. Completamente. Então, lógico, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tem que ser um pouco racional. Que legal. Mas é isso, meu amigo. Que legal. Olha, eu queria te agradecer muito por ter vindo. É um prazer. Né? Você está estreando o papo com os arquitetos. Que legal. Né? Então, a gente fez questão de te chamar primeiro. E você vai estar sempre convidado a sentar aqui para a gente bater papo. Nós vamos ter algumas mudanças aqui para frente, vamos ter mais coisa rodando. Então, queria te agradecer muito e sempre que você precisar, pode contar com a gente. Falaremos bastante. Com certeza. Obrigado. E para você que está em casa, gostou? Comenta, compartilha e vamos que vamos.